Graça e paz. João, no seu evangelho, ele diz que aqueles que creem recebem poder para serem feitos ou criados filhos de Deus. Os regenerados, os que nasceram de novo, são criados em verdadeira justiça e santidade. A palavra diz: e vos revistais de santidade, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Os evangelhos, as cartas, em momento algum, falam que a regeneração é recebida. Antes ela fala de uma nova criação. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nova criatura é. Mesmo possuindo um corpo físico, o novo homem é eminentemente espiritual. O velho homem também possui um corpo físico, matéria, mas é carnal, pois é nascido da vontade da carne, da vontade do varão e do sangue. O novo homem, embora possua um corpo constituído de matéria, é espiritual, pois é criado segundo Deus, ou seja, segundo a vontade de Deus. Como lidar com a luta de duas naturezas? Parece descabido. A palavra fala da luta da carne contra o Espírito de Deus, e não da luta da carne contra a natureza espiritual do novo homem, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O apóstolo demonstra aqui aos Gálatas que os cristãos, nos cristãos há uma luta, uma cobiça entre a carne e o Espírito, a divergência entre o Espírito de Deus e a carne, e não uma divergência entre a nova e a velha natureza. Estes se opõem um ao outro. Quem se opõe? A carne e o Espírito. Porque a carne e o Espírito se opõem? A resposta é simples: para que não façais o que quereis. Desde o início da carta, Paulo demonstra que há divergência entre a lei e a fé, Sara e Agar, Isaac e Esaú, e etc. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas 4, 29. A luta contra a carne, Espírito, a luta carne versus Espírito é de longa data. O homem nascido segundo a carne é escravo do pecado, e o homem nascido do Espírito é escravo da justiça. A carne e o Espírito se opõem com o objetivo de colocarem o homem a seu serviço do pecado, segundo a carne, a serviço da justiça, pelo Espírito de Deus. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala que fomos batizados em Cristo, ele não está fazendo referência ao rito do batismo. Antes ele faz referência ao sepultamento com Cristo. Dessa maneira, os batizados tornaram-se filhos, pois ao ressurgirem, tornaram-se revestidos de Cristo. Em que o Espírito e a carne se opõem? A palavra diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A divergência entre carne e o Espírito é porque a carne conduz à morte e o Espírito nos conduz para a vida. O Espírito de Deus concede aos seus filhos vida e paz. A carne leva seus filhos à morte. Sabe, algumas pessoas têm argumentações que não condizem com a ideia da palavra de Deus. Já ouviu alguém dizer assim: o pecado que habita o homem o força a fazer o que ele não quer? Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Para quem não crê em Cristo, é possível não cometer pecado? Uma pessoa que não joga, não fuma, que não se prostitui, que possui uma vida regrada e que não crê em Jesus será salva? Jesus disse que aqueles que já criam nele, que muitas vezes ouviam palavras e que acabavam até por não concordar. Os judeus que ouviam Jesus possuíam uma vida regrada, mas não eram filhos de Deus. O pecado não habita o homem. Antes, o homem é formado em pecado. A sua natureza é pecaminosa, segundo a desobediência de Adão. Não há como alegar que o pecado habita o homem
Porque só é possível livrar o homem do pecado através da morte. O pecado não é algo que está dentro do homem, o pecado é parte da natureza do homem. Para que o homem se livre do pecado, ele precisa morrer. O pecado escraviza o homem. Tudo que o homem faz por meio do corpo, bem ou mal, é para o pecado e não para Deus. Por mais que um homem lute para ser livre do pecado, por meio de boas obras, não poderá penhorar as suas obras no resgate de sua alma. Pois tudo que o homem produz não lhe pertence, pertence ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Se tudo que o pecador produz pertence ao pecado, por que ele obriga o homem a fazer o que não quer? Parece inconsistente essa argumentação. Jesus diz: toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Só é possível produzir algo bom quando se está em Deus, ou seja, quando se faz a vontade de Deus. E Mateus diz: a vontade de Deus é esta, que creamos em seu Filho. Só é possível produzirmos boas obras após cremos que Deus enviou seu Filho em resgate. E aí sim, veremos que as obras boas são feitas em Deus. Entenda hoje, você não pode livrar-se do pecado. O pecado ele não está em você. Eu digo livrar no sentido de, eu vou deixar o pecado, vou tirar o pecado de mim. Você precisa morrer. Porque nós voltamos muitas vezes à nossa vida de pecado, porque muitas vezes nós voltamos a pecar novamente. E voltamos muitos de nós a viver porque não morremos. O convite de hoje é para que você morra e encontre a vida de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.